Hello guys, how are you doing? Eu sou a Leandra, your English teacher. Eu vim hoje aqui trazer 5 razões por que vocês deveriam começar a estudar e aprender inglês nesse ano. É o ano da oportunidade. Então, let's start? Primeira razão. Falar inglês ainda é um diferencial. Segundo o British Council Institute, menos de 5% da população brasileira fala inglês. E quando eles dizem fala inglês, eles estão falando sobre conseguem se comunicar com erros, com gagueiras, sabe, com dificuldade, mas consegue se comunicar. Exemplo, alguém chegar e te perguntar, oh, where's the bakery? Que é onde é a padaria. E você conseguir dizer, oh, you just turn right, go straight on the second corner. Tá vendo que não foi assim tão linear minha forma de falar? Isso é alguém que faz parte dos 5% dessa comunicação. 5% da população, gente. Sabe o que é isso? Menos de 5% da população? Então, você conseguir se comunicar em inglês é um diferencial gigante de possibilidades para vocês, tá? E tem mais um complemento dessa pesquisa, que eles analisaram entre esses 5% que tiveram condições de fazer uma comunicação, 1%. Olha aqui, desses 5%, 1% possuem a fluência na língua inglesa. O que é fluência na língua? Não quer dizer falar como nativo, mas é aquele tipo de pessoa que tu pode perguntar algo ligado à política, ele tem condições de te dar informação sobre. Pode perguntar algo ligado à cultura de um local e ele tem condições de dar informação sobre. No quesito, ele tem vocabulário. Então, 5% são aquelas pessoas que conseguem fazer uma comunicação básica e tu não precisa de muito vocabulário para fazer. E desses 5%, 1% tem total domínio para falar sobre diversos assuntos, vamos dizer assim. Vocês têm noção disso? Não é 1% da população, não. É 1% dos 5%. Então vocês veem o quanto o inglês é um diferencial que vai te abrir oportunidade, vai te dar oportunidades. Então vamos lá. Segundo, acesso primeiro às informações. Como assim, Leandra? Acesso primeiro às informações? Eu tô sempre ali lendo jornal, vendo as coisas na internet. Não, gente. Informações úteis, informações que podem render dinheiro. Em que sentido eu falo isso? Inglês é considerada a língua universal. Ou seja, tudo que é produzido, tudo que está bombando, chega primeiro lá fora. Não sei se vocês viram um monte de jovens de 20, 18, 16 anos que enriqueceram nesses últimos 5 anos por causa do e-commerce, que é o comércio online. Sabe de onde que vem essas ideias? Estados Unidos estava bombando o dropship. Os caras estão ligados, sabem falar inglês e tudo mais. O que aconteceu? Começaram a implementar aqui. Foi uma geração de uns 2 anos que simplesmente enriqueceu. Com uma ideia que veio lá de fora, porque estava antenado, eles tinham conhecimento da língua e aplicaram aqui e se deram bem. E esse é só um exemplo, tá, gente? De como o inglês te dá, é aquela coisa, né? Eu costumo dizer que sorte nada mais é do que oportunidade com preparação. Eles sabiam inglês, viram oportunidade. Entenderam o que eu tô falando? Então vamos lá. Terceira razão. Melhor colocação dentro do mercado de trabalho. Sim, tá ligado com aquele primeiro fator que é. Isso é um diferencial. 5% da população tem condições de se comunicar, ter uma comunicação básica no inglês. Então, vocês conseguem ter uma ideia. Imagina o que é tu colocar, então, no teu currículo em inglês. Gente, isso dá um up no currículo de vocês. E ainda tem um detalhe que eu considero até principal nesse fato do falar em inglês pensando no mercado de trabalho. Quando nós falamos sobre mão de obra especializada. O que falar em inglês era um diferencial? Quando a gente pensa nas mãos de obras especializadas, a gente está pensando no inglês como um essencial. Claro, é um diferencial. Então, se tu tens inglês, é muito mais fácil tu conseguir um emprego. Se tu tá lá como experiência em administração de empresa com inglês, isso daí já vai lá na frente, tá? Mas por que eu acentuei a questão da mão de obra especializada?
Porque o fato é, nessas situações, quando tu estás em uma empresa de grande porte, multinacional, ou até mesmo de médio porte, que existe a possibilidade de ascensão dentro da empresa, tu saber falar inglês não é mais um diferencial, tá? Passa a ser um essencial, ok? Um pré-requisito. Então, é algo que vocês têm que pensar. Se vocês já sabem falar inglês, ótimo. Se vocês têm um inglês básico, melhorem. Agora, se vocês não sabem falar inglês, comecem logo, ok? Legal! Bem louco! Então isso já fica para vocês terem essa ideia e também não esperar surgir a oportunidade para ir atrás da preparação, ok? Não esqueça o que é sorte, que eu falei que era sorte. Oportunidade, preparação. Não pode deixar ela para trás, ok? Quarta razão, a quebra de fronteiras. O que tu quer dizer com isso, Leandra? Gente, não precisamos ir para fora do país para falarmos inglês. Isso é um fato, tá? Hoje em dia a gente consegue aprender sobre história, sobre culturas completamente diversas da nossa por causa do acesso através da internet. Mas claro, o conteúdo na maioria das vezes está em inglês. Então, se tu sabe inglês, já te facilita muito. Outra coisa, quero melhorar o meu inglês, eu já tenho um certo conhecimento. Gente, aplicativos, tem tantos aplicativos que estão bombando aí para tu praticar o inglês. Só que, claro, eles estão em língua inglesa. Então, assim, essa quebra de fronteira quer dizer, tu tens acesso a muito mais informação, que tá rolando tudo lá fora, quando tu sabe o inglês. Sabe o inglês, ele faz que abra os seus horizontes para oportunidades, abra seus horizontes para outras formas de ver o mundo, sabe? Faz com que a gente saia, às vezes, do nosso mundinho, que às vezes é tão limitante, sabe? Então, assim, a quebra de fronteira que o inglês traz para a tua vida é algo que você tem que ter essa experiência para conseguir realmente entender. E eu realmente, assim, o meu trabalho com o Lela Ensina, que é uma proposta de incentivar mulheres a viajar, eu foco muito nisso, assim, sabe? Para que elas comecem a aproveitar essas oportunidades, apreciar essas oportunidades, se preparar para essas oportunidades. Então, fica a dica. E quinta, e não menos importante, mas que eu acho que é talvez a vontade de muitos jovens brasileiros, principalmente, é a possibilidade de uma vida no exterior. Afinal, ganhar em dólar e euro, cá para nós, é bem melhor. Por que eu falo isso? Saber inglês, principalmente quando tu pensa em mudar para outro país, até em países que o inglês não é a língua nativa, como exemplo de Espanha e Portugal, tu vai necessitar do inglês. Por quê? A base, principalmente da economia desses lugares, são o turismo. Portugal mesmo é um bom exemplo disso. Vocês vão para Porto, para Lisboa, a economia, a base é o turismo. Aonde que vocês vão conseguir emprego nesses lugares? Em restaurantes, lanchonetes, trabalhar em hotéis. Mas esses lugares, eles exigem que tenham inglês, porque inglês é uma coisa muito básica na Europa, essa é a verdade. Então, para nós brasileiros, mesmo quando temos o sonho de ir para Portugal, que fala a nossa língua, então é mais fácil para começar uma vida, tu precisa do inglês, tá? Quando tu vai para um lugar que o inglês é a língua nativa, nem se fala, né? A gente sabe que Canadá mesmo está abrindo portas adoidadas para brasileiros de várias áreas, saúde, tecnologia, comunicação. Na Europa também, Alemanha. A Alemanha, eles falam alemão, mas se tu é da área de engenharia, por exemplo, deve até estar ciente disso. Tu não precisa saber o alemão, porque eles aceitam desde que tu saiba o inglês. Porque eles falam inglês. Tipo, é difícil tu encontrar um alemão, tipo, com menos de 40 anos que não tem o domínio da língua inglesa. Tá? Isso é um fato, e eu falo isso por experiência própria. Eu já estive em vários lugares na Alemanha e é uma coisa inacreditável, assim. Tipo, na Europa, no geral, isso é bem comum, com algumas exceções. Em Portugal, tu encontra bastante pessoas que não falam muito bem inglês, se vira, sabe? Tu consegue fazer uma comunicação, mas se vira, mas não é um inglês fluente, como tu encontra quando tu vai para Holanda, quando tu vai para Dinamarca, quando tu vai para Alemanha. Mas, no geral, na Europa mesmo, a Holanda é outro exemplo. É um lugar que eles aceitam muita gente,
muita gente de fora, como daqui do Brasil, para trabalhar desde que tenha a língua inglesa e as áreas lá específicas, né? Mas só fica para vocês terem uma ideia. Então olha aí, ó, 5 razões que meio que pode ser até desmembradas e mais razões se a gente começar a analisar, né? Que vocês deveriam aprender inglês o quanto antes. E claro, né? Se precisarem de ajuda, me procura. Siga, dá uma curtida e faça um comentário aí pra mim. Que lugar que vocês gostariam de conhecer ou, quem sabe, morar? Tô curiosa, tá? Bye, bye!